Olá pessoal, estamos em outubro, o mês das crianças e do sobrenatural. Então nada mais apropriado que tratarmos de responder alegações criacionistas. Hoje vamos começar a refutar o post 13 evidências contra a evolução de uma página apologética cristã. Link deste post na descrição. Vou deixar as imagens na tela de cada uma das supostas evidências à medida que tratar de cada uma. Sintam-se livres para pausar e lerem por vocês mesmos se desejarem. Deixarei na descrição um artigo da Scientific American, cujo nome traduzido seria 15 respostas para o besteirol criacionista. Também estarão na descrição links educativos falando sobre abiogênese, biogênese e outros assuntos relacionados. Trataremos hoje das duas primeiras supostas evidências contra a evolução. Spoiler, são todas falaciosas. Mas antes de tratarmos das mesmas, gostaria de pontuar a cereja do bolo que está presente na imagem do primeiro argumento falacioso que já está na tela. Me refiro à demonstração clara de xenofobia cristã. O que mais posso dizer além de ser um perfeito exemplo do infame, abre aspas, amor cristão, fecha aspas, que regularmente vemos sendo proferido por certos segmentos aqui no Brasil. Vamos às supostas evidências. Irei separar as falácias uma a uma na ordem em que aparecem. 1. Informação. As instruções necessárias para a construção, operação e reparação das células vivas são uma vasta quantidade de informação. Estima-se em 12 mil milhões de bits. Sobre os tais 12 mil milhões de bits, 1.000 milhões, só rindo. Esse cara nunca ouviu falar na palavra bilhões? Ele não apresenta nenhuma fonte para tal número, ou seja, o que temos é um argumento da ignorância. E o que é alegado sem evidências pode ser rejeitado sem evidências. O que temos aqui é uma falácia de equívoco. DNA ou RNA não são informação. DNA e RNA são moléculas, ou seja, são compostos químicos. E como tal, sofrem reações de acordo com o meio em que estão e também de acordo com as suas composições químicas. Quando os cientistas falam em informação genética, é apenas um termo didático. Não existem palavras ou frases escritas no DNA ou RNA. Esta primeira falácia apresentada foi cometida para introduzir a próxima falácia. Então vamos ler mais um trecho dessa suposta evidência. A informação é um conceito mental, não físico, e ela nunca poderia surgir como efeito de um processo natural, mas sim como resultado de uma ou mais inteligências. Agora o que temos aqui nada mais é que um caso específico de argumento da ignorância, chamado Deus das lacunas, onde o teísta basicamente apresenta um não sei, logo Deus. Percebam também que temos outras duas falácias implícitas aqui. Primeira é a falácia petitio principii, onde o sujeito argumenta já partindo da certeza de que uma de suas premissas é verdadeira e sem tentar estabelecer a mesma. No caso, me refiro à premissa Deus. Esse trecho é um caso específico da falácia non sequitur, chamada falácia de afirmação do consequente, onde a suposta consequência é afirmada para se então afirmar a causa da mesma como sendo verdadeira. Ou seja, não temos ainda nenhuma evidência, mas vamos continuar lendo. Seguimos com mais um trecho. Tal como a história presente num jornal transcende a tinta que está sobre o papel, o ADN da vida, tal como a tinta, não é a informação, mas sim a representação física ou o sítio onde é arquivada a informação, a história. Modificar o ADN através de uma mutação nunca pode produzir uma nova informação de modo a causar uma evolução ascendente, tal como entornar o café num jornal, modificando desde logo a distribuição da tinta, nunca irá melhorar a história. Minha nossa, é quase difícil de ler isso aí, de tão bizarro, mas vamos lá. O que temos aqui é a falácia de falsa dicotomia. Como já mencionei, DNA não é informação, é uma molécula. Moléculas reagem de acordo com o ambiente onde estão e sua própria constituição química. Além, claro, de que jornais não ocorrem naturalmente, são de fato criados e isso pode ser verificado.
Eu, por exemplo, conheço diversos jornalistas. Já quanto à alegação de que DNA seja criado, ainda não existe nenhuma evidência que corrobore tal coisa. E cabe a quem alega a existência de um criador o ônus da prova. Este trecho do texto tem a função de tentar inverter o ônus da prova, o que é uma falácia. O link que deixei do artigo da Scientific American trata de como mutações podem adicionar novas características. Exemplo disso é que bactérias adquirem resistência a antibióticos. Outro exemplo é uma mutação que ocorre em moscas de frutas. Lembram das aulas de biologia onde se falava das moscas, em especial a Drosophila melanogaster? A mutação que falo foi denominada antenapedia. Esta faz com que pernas cresçam onde as antenas deveriam crescer. Uma mutação é considerada benéfica quando esta fornece algum tipo de vantagem durante o processo de seleção natural. Se aquela nova característica, seja ela qual for, de alguma forma beneficiar o organismo em relação aos outros com os quais compete e que não possuam esta característica, este então terá maior facilidade de sobreviver para passar seus genes adiante. Gostaria de avisar a quem possa estar apenas ouvindo que mudei a imagem do argumento apresentado para a segunda suposta evidência. Então vamos a ela. 2. Origem da vida. Químicos sem vida não podem ganhar vida por si só. A célula é uma fábrica em miniatura com muitos processos ativos e não uma mancha de protoplasma, tal como se pensava nos dias de Darwin. Trovões a atingir uma poça de lama ou outra lagoa tépida nunca irão produzir vida. Esta é outra visão do questão principal da informação, visto que a forma de vida mais simples que existe requer uma vasta quantidade de informação dentro dela. A lei da biogênese declara que a vida só pode surgir a partir de vida pré-existente. Há já muito tempo que a geração espontânea foi demonstrada como impossível, em 1859, por parte do cientista criacionista Louis Pasteur. Antes de abordar esse argumento, eu gostaria de deixar claro que se soou estranho para vocês, a culpa não é minha. Eu apenas li o que estava escrito. A forma desse sujeito escrever, os erros tornam muito estranha a leitura. Eu mesmo tive que me policiar para não corrigir enquanto estava lendo. E eu tive que ler diversas vezes isso aí para tentar conseguir gravar exatamente o que ele escreveu, pois eu vivia corrigindo os erros enquanto lia. Espero não ter feito isso dessa vez. Mas vamos lá. Nem a data da lei da biogênese se conseguiu acertar, só rindo. E gostaria de deixar claro que o que Pasteur fez foi repetir um experimento de 1768 por Lázaro Spallanzani. Espero ter falado corretamente o nome. Se eu errei, me desculpem. A publicação da Origem das Espécies é de 1859 e a caracterização de Pasteur como criacionista não poderia estar mais longe da verdade. Deixo o link na descrição tratando deste cientista, ou seja, Pasteur, onde o neto do mesmo o descreve como alguém que não praticava religião alguma. A única pessoa próxima a Pasteur que declarou que este era religioso foi Maurice Valery Hadot, neto do irmão do genro de Pasteur e católico declarado. Mas se Pasteur era religioso ou não é irrelevante. O que importa são os resultados do experimento. Estes podem ser replicados ou não? Spoiler, eles podem ser replicados. Afirmar que Pasteur era um criacionista apenas denigra este cientista por insinuar que este mistura crença em sua metodologia. Se este fosse o caso, ele nem precisaria tentar replicar o experimento. Poderia deixar que o experimento anterior lidasse com a questão e seguir sua vida seguindo seu dogma. Ele não precisaria questionar, ele não precisaria levantar a possibilidade daquilo estar certo ou errado. Isso mostra um compromisso com a verificação, que é algo que esse artigo como um todo passa longe.
Não há nem verificação gramatical, quanto mais das declarações dele, enfim. Agora eu gostaria de tratar de um trecho da fala desse criacionista que ultrapassa qualquer limite de asneira previamente estabelecido por outros criacionistas. Me refiro ao trecho "Trovões a atingir uma poça de lama". Minha nossa. Vamos repetir isso. Trovões ao atingir uma poça. Alguém, por favor, explique para esse sujeito que trovões são apenas o som provocados por relâmpagos. E relâmpagos em si são as descargas elétricas. A evolução é a teoria que explica a diversidade das formas de vida, não a origem das mesmas. Ou seja, o que temos aqui é outra falácia de equívoco com a finalidade de construir um espantalho da teoria da evolução. A lei da biogênese explica como um ser vivo surge a partir de outro, mas não explica como o primeiro ser vivo surgiu. Ou seja, temos aqui outro argumento da ignorância, para inserir mais uma vez a hipótese Deus dele, que ele não sustenta de qualquer forma. O que Pasteur e outros provaram como falso foi a ideia de geração espontânea, ou seja, temos outro espantalho. O que me leva a perguntar qual seria o coletivo de espantalhos. Eu nem sei se isso existe, e não achei nada ao pesquisar. Desculpem a curiosidade que não quer calar, é o cientista em mim que está sempre fazendo perguntas, procurando respostas. Então, se algum de vocês souber qual é o coletivo de espantalho e puder compartilhar a informação, eu agradeço. Se puder fazer isso com uma fonte, eu agradeço ainda mais. Mas voltando ao assunto, a ciência não afirma conhecer por completo o processo de surgimento da vida. Quem afirma isso são criacionistas, e estes apresentam apenas falácias para corroborar tais alegações, nada de evidências. O que temos aqui é a falácia Deus das lacunas, ou seja, não sei como ocorreu, logo foi Deus que fez. Não sei como explicar, logo, mágica! No caso, mágica divina. A ciência, por outro lado, tenta formular ideias e testar as mesmas. As hipóteses que temos atualmente incluem a hipótese Oparin-Haldane e também a hipótese da panspermia, mas hipóteses não são conhecimento científico e por isso continuamos a investigar. Hipóteses são apenas, abre aspas, rascunhos, fecha aspas, de ideias. Ideias que em geral não foram testadas e verificadas, não foram reproduzidas. Mas gostaria de deixar claro que mesmo a hipótese Oparin-Haldane é corroborada por experimentação. No caso, temos o experimento Miller e Urey, que é uma prova de conceito, ou seja, demonstra que é possível compostos orgânicos surgirem de compostos inorgânicos. Esta só é considerada hipótese, pois não podemos afirmar precisamente qual é a composição da Terra primitiva com 100% de certeza. É inteiramente possível que poderia haver alguma variação. Por isso, os cientistas são cuidadosos. Enquanto isso, as alegações criacionistas continuam sem qualquer corroboração. Imagino que vocês percebam a diferença gritante entre a postura da ciência e dos cientistas e a postura da religião e dos criacionistas. Essa diferença entre as posturas dos dois lados é explicada pela psicologia. Chama-se efeito Dunning-Kruger. E este é um dos vieses cognitivos. Um viés cognitivo que costuma afetar muito criacionistas é o viés de confirmação. Vou deixar link na descrição falando sobre o efeito Dunning-Kruger e o viés de confirmação, explicando ele para vocês. Ele trata da pessoa aceitar apenas informações que corroborem as crenças dela. Mais uma coisa, a teoria da evolução pode ter começado no século XIX com o trabalho de Darwin e Wallace, mas esta não se resume apenas a este. Hoje, esta incorpora o trabalho de inúmeros biólogos e é chamada teoria sintética da evolução por ser uma síntese desses inúmeros trabalhos. A teoria sintética da evolução já foi testada e retestada inúmeras vezes.
temos um número absurdo de evidências que corroboram a mesma. Converse com qualquer biólogo, vá a qualquer museu, eles vão lhe apresentar listas infindáveis. Eu mesmo já mencionei algumas coisas para vocês, como por exemplo, com relação à seleção natural. Em outros vídeos eu falei da Biston betulária. Já falamos como bactérias adquirem resistência a antibióticos. Temos diversas evidências da genética, da paleontologia, enfim. Com isso encerramos por hoje. Na próxima semana continuaremos com essa série. E perto do fim do mês tenho algo especial para vocês. O caso da Emily Rose, que me foi pedido para tratar por um de vocês e não tinha tido ainda a oportunidade de tratar devido a outros temas que haviam sido pedidos anteriormente e notícias que exigiram atenção. Como sempre, desejo a vocês meu vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!